Bom dia, irmãos. Irmãos, hoje eu, pensando, como cristão que sou, nasci no Evangelho, mas a gente vê cada coisa feia, né, no meio de nós, às vezes, pessoas que dizem cristãs e a gente fica, meu Deus, às vezes até nos púlpitos da igreja. E eu pensando aqui em dois textos, eu quero, nesse momento, com muita humildade e simplicidade, passar para os irmãos o que eu pensei e escrevi, e até pedindo depois, o irmão fica à vontade depois para, se não concordar, não tem problema. Mas os dois textos são esses, Romanos 3:28, Tiago 2:17, que diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28, e assim também a fé, disse Tiago. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Olha só, irmãos, pense em duas coisas importantes, fé e obras, não é? E estas são tão interligadas que sem uma a outra não tem sentido. Dependendo da situação, as obras antecedem a fé ou a fé antecede as obras. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, não tivesse, que fé a gente teria? Mas imagine também essa fé nossa que ela retrocede, ela serve para o que aconteceu no passado, mas também a fé dos irmãos do Antigo Testamento, que criam no descendente, no Cordeiro Pascual, no sacrifício expiatório, que iria acontecer. Então, veja, a fé ela sempre está se reportando às obras, esteja do passado ou no presente, mas essas duas coisas são importantes. Então, fé e obras, irmãos, são tão importantes, né? No entanto, vez por outra, esse assunto se torna nevrálgico. É um assunto que, por vezes, harmonizá-la numa vida humana parece impossível por nós. É como um mar que atrai, eu considero essa questão de fé e obras como um mar muito grande que lhe atrai aos olhos, que lhe impressiona pela sua infinitude, pela sua grandeza, mas os segredos do mar é um privilégio de quem mergulha nela. Então veja bem, não é fácil você conjugar fé e obras no contexto dos humanos. Paulo e Tiago parecem se contradizer sobre este assunto. Paulo diz que a fé salvadora, a salvação da gente é justificada simplesmente pela fé. E Tiago diz assim, não, que tem que ter fé e tem que ter obras. Lutero não conseguiu harmonizar Paulo e Tiago, chamou Tiago, a carta de Tiago de palha. Você se sentiria, irmão, preste bem atenção, você seria um cristão com fé evangélica, bíblica, sem as obras e promessas de Cristo? Que consideração também você teria para um irmão, um amigo que se diz cristão, porém suas obras contrariam os ensinamentos de Jesus? Três perguntas eu me fiz necessariamente para poder tratar desse assunto. A primeira é em quem e em que devo ter fé? Claro que essa resposta vai me levar ao objeto da fé. A segunda pergunta é: a minha fé, essa fé que tenho, me faz ser e fazer o quê? Isso vai me levar à identidade do que de fato eu sou. E a terceira é: será que essa minha fé está baseada prioritariamente em coisas eternas ou passageiras? Evidentemente que no final essa minha fé me fará ser um sucesso eterno ou um fracasso. Mas antes de tratar dessas perguntas, eu quero tentar harmonizar aqui com os irmãos Paulo e Tiago. Por quê? Porque eu creio que os dois foram movidos pelo Espírito Santo e inspirados a escrever textos sagrados. Os dois estão certos. Mas como compreender aquilo que na minha mente parece paradoxal? Bom, pensando aqui com os meus botões e lendo um pouco de Paulo e Tiago, eu quero entender, irmãos, o seguinte, que Paulo, a carta aos Romanos, quando ele diz que nossa justificação é pela fé, somos salvos pela fé, ele tem em vista a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo consumado na cruz e na sua ressurreição. Claro, essa nos proporcionou uma salvação eterna, a ponto de que quem a tem não pode mais ser tirada. É tanto que ele diz que nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do futuro pode nos tirar essa salvação, essa fé que é justificada, esta salvação que é justificada pela fé em Cristo tão somente. Não é? Então a fé aqui é o depósito da graça, meio pela qual a graça de Deus atua sobre nós. Já Tiago está tratando de uma problemática interna, né, entre a comunidade dos que se dizem cristãos ser.
Tiago observa que alguns irmãos, alguns cristãos que professam ser cristão, na normatividade da sua vida, no processo de suas vidas, ele observa que alguns procedem como cristão, mas outros praticam coisas tão horríveis, tão horrendas, que não condiz com os princípios de Cristo. Então Tiago diz, é como Tiago dissesse, que tipo de fé você acha que tem? De modo que a temática de Tiago é a mesma de Paulo, é fé. Né? Paulo diz qual é a verdadeira fé. Tiago diz que existe dois tipos de fé, uma verdadeira e outra falsa. É tanto que, na minha concepção, é disso que ele está tratando. Tiago não enfatiza a importância de Tiago ali, não é nem determinar as obras da pessoa, mas o tipo de fé que a pessoa tem. Então Tiago está querendo dizer que a verdadeira fé obrigatoriamente levará aqueles que eu tenho a viver uma vida conforme os princípios cristãos, conforme os critérios de Cristo, né? Então esse não pode viver habituadamente, viciadamente no pecado, não condiz com aquele que tem esta fé. É como que ele quer dizer que é impossível alguém que nasceu da fé ser daquela maneira. Claro, irmão, que Tiago sabia que aqueles que crê de fato em Cristo nasceram de novo, faz parte da raça do segundo Adão, foram regenerados, receberam um novo coração, uma mente renovada. Então não condiz com alguém dessa forma, que nasceu de Deus, nasceu de cima, tem uma vida que vá contra os princípios cristãos. Então Tiago não aceita isso, e ele tem razão, é claro. Então logo Tiago escreve sobre esses dois tipos de fé. E eu pensando, juntando aqui, vamos dizer assim, o conceito de fé de Paulo com de Tiago poderia dizer o seguinte, que a fé verdadeira é aquela cujo objeto é Cristo Jesus, é o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. No entanto, porém, quem tem essa fé, é impossível que ele viva habituadamente no pecado, ou longe, ou vivendo de uma forma tal que os princípios de Cristo não têm valor algum na sua vida, não é? Agora, a gente sabe que a salvação é subjetiva. Ninguém pode duvidar da profissão de fé de ninguém. Se um irmão chega para você não conhece, e diz que é cristão, que tem fé em Deus, que é salvo por Cristo, a gente só pode acreditar e parabenizar por isso. Somente Deus tem autoridade de afirmar em qualquer momento ou situação o tipo de fé e de cristão que somos. Somente Ele, mais ninguém. Agora, no entanto, irmão, preste atenção, no entanto, Jesus Cristo nos dá uma dica de que tem como a gente conhecer o tipo de fé que nós temos e o tipo de fé que alguém tenha. Por quê? Porque ele afirmou assim, a árvore se conhece pelos frutos. Você toparia dizer, irmão, que determinada árvore é uma mangueira quando o fruto dela é laranja? Você acha possível de um laranjal nascer mangas? Evidentemente que não. A mangueira, se você observar no processo do tempo, vai aparecer aquela frutinha que vai crescer, que vai amadurecer, e nós vamos chamar de manga, porque da mangueira veio. Não vamos procurar uvas num pé de coco, é impossível. Também é impossível um pé de coco de um pé de uvas sair coco. Não é? É disso que Tiago está tratando. É isso que Jesus fala. Então tem como eu identificar o tipo de fé que eu tenho. Pelo fruto, pelo que amo, pelo que faço, pelo que busco, pelas minhas procedências, e alguém pode também identificar isso na minha vida. É possível, irmão, que alguma árvore seja bela, magnífica, esplendorosa, atraente e não seja boa. Isso acontece todo ano, lembra da árvore de Natal? A árvore de Natal é uma árvore linda, é a mais linda das árvores. Tem lâmpadas e tem até dons nela. Tem o presente do papai, o presente da mamãe, o presente do menino, o presente da menina. Mas ela é uma boa árvore? Como se nem vida tem? Mas atraente é. Linda é. A gente leva até para dentro de casa. Mas você já prestou atenção à goiabeira? Que árvores feia, vamos dizer assim, cadavérica. Não é bonita, mas o fruto dela é uma maravilha, tem proteínas, tem vitaminas. Então veja a diferença, a questão não é a árvore, mas o fruto desta árvore. Você conhece pessoas, irmão, que se propagam, que se publicam, que vive de publicidade, faz questão de mostrar seus bons atos, faz questão de mostrar seus bons... mas na vida cotidiana,
E às vezes a gente vê essas pessoas que mais mentem com facilidade, ambicionam, invejam, vivem de amargura, vivem de apontar, de provocar, Fica difícil, não é verdade? Já outros irmãos que às vezes não tem expressão nenhuma, há irmãos que mais a gente observa a humildade, a santidade, o amor, essas coisas que de cristão e cristão tem que fazer. Que tipo de árvore, irmão, nós somos? Por outro lado, irmãos, que tipo de árvore você está levando para dentro da sua casa? Não é? As suas amizades, qual a preferência das suas amizades? Não é? São pessoas que prometem coisas que você gosta, que falam coisas que seu coração aceita, e será que é boa árvore? É possível que alguma árvore bela, magnífica, esplendorosa esteja dentro da nossa casa, ou seja, da nossa intimidade, e que seja uma árvore morta, que lá na frente pode não nos proporcionar nada e quem sabe até complicar a situação, né? Então, que tipo de fé nós temos? Que tipo de fé, irmão, nós produzimos? As nossas obras demonstram, não é? Que tipo de fruto nós temos? Paulo dá uma dica em Gálatas 5, né? Paulo diz que o verdadeiro salvo, ele tem o Espírito Santo que o regenerou, e esse Espírito gera um fruto que tem 9 componentes: amor, fé, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidade e domínio próprio. Se Tiago lhe perguntasse, meu irmão, que tipo de fé é a sua? O que você responderia? Se Tiago perguntasse para a gente, irmãos, com o bom tempo que a gente vive, o que as pessoas dizem de nós, não é? O que a gente provoca nas pessoas, como as pessoas se sentem com a nossa presença, com o que a gente fala e com o que a gente faz. Mas já, irmãos, observe isso, o importante não é tanto a árvore, o importante é o fruto desta árvore. Então, você precisa, a gente precisa, irmãos, como cristão que somos, produzir bons frutos. Onde está tua fé, irmão, quando chega a tentação, quando vem a tribulação e a dor? Onde está tua fé, irmão, quando alguém te estende a mão, mendigando as migalhas do teu falso amor? Onde está tua lealdade? Onde está tua humildade? Onde está a sabedoria? Onde está? Onde está a sua fé, irmão, quando na mesa lhe falta o pão, quando a paz lhe parece um tanto irreal? Onde está tua fé, irmão, quando sobe de posição e começa a galgar os mais altos degraus? Onde está a tua lealdade? Onde está a tua humildade? Onde está a sabedoria? Onde está? Para Deus e olha, Senhor, pesa os espíritos. Onde está nossa fé, irmão? Se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou.